Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Aleluia. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nunca houve amor assim. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Quem pudesse levantar para a gente louvar o Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Pai amado, nós entramos em Tua presença, Deus, primeiro para Te agradecer porque Tu és bom. Independente, ó Deus, das circunstâncias, independente das situações, ó Pai, o Senhor está conosco, Deus. Pai amado, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, ó Deus, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa sentir a Tua presença, ó Deus, e sermos cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus amado, venha, Senhor, nessa noite sobre a Tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, as forças, restaura, Senhor, os corações nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, para Te louvar, ó Deus, porque independente da situação, o Senhor está acima de tudo, ó Deus, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor.
a igreja declara: Santo, Santo. Jesus. Abra, Senhor amado, os olhos do nosso coração, para que a gente possa, Senhor, enxergar as Tuas maravilhosas obras, ó Pai, para que a gente possa enxergar o Seu cuidado conosco, Senhor, independente do que esteja acontecendo com o mundo, ó Pai. Abra os olhos do nosso coração para a gente enxergar, ó Pai, que o Senhor está presente nas nossas vidas todos os dias, ó Deus. Abra os nossos olhos para a gente sentir, ó Deus amado, a Tua presença, para a gente sentir o Teu cuidado, ó Deus, e o Teu amor, ó Deus, e que a gente possa Te buscar, Senhor, pelas razões certas, ó Deus, que a gente possa Te buscar, Senhor, nos colocando diante da Tua cruz, ó Deus, e diante do Teu altar. Aleluias. Quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue.
Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício, Senhor. Nos ajude a reconhecer, ó Deus, todos os dias. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja a ti, Jesus. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Irmãos, esse louvor que a gente vai cantar é um louvor que define bastante a situação que a gente está e fala um pouco até da palavra que o pastor vai trazer hoje. É para onde iremos, né? A gente está numa situação incerta agora no Brasil, com essa situação das eleições, mas só Deus pode, né? Só Deus tem a palavra de vida eterna. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é quem pode nos guiar. Amém? Onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti
dia com a Tua presença, com a Tua sabedoria, com a Tua paz. Que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa estar buscando a direção dEle, para onde a gente vai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Alô, William, tudo bem? Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom encontrá-los hoje aqui para a gente poder celebrar ao Senhor. Apesar do inverno estar dando um pouquinho de trabalho para ir embora, né, William? Mas logo, logo ele está com os dias contados, viu, Liz? Logo, logo ele vai embora de uma vez por todas. Eu quero convidar as crianças a virem aqui à frente, por favor. Johnny, Sofia, Júlia, tudo bem, Bel? Eu vi você na plantação, colhendo alface, umas hortaliças, que legal, que bonita. Podem vir um pouquinho mais para cá. É muito legal ver essas crianças aqui, meus irmãos. O ambiente do culto, ele também é um ambiente formativo. Vocês podem perceber, o Guilherme, a Maria, as crianças vão meio que se adaptando a esse ambiente de vida, a esse ambiente saudável. Então, para nós pais, trazer os nossos filhos até a igreja é um motivo de grande alegria, sim, e de grande responsabilidade. Nós estamos de alguma forma influenciando eles com os valores e os princípios do Evangelho. Mas chega de papo, né, Júlia? Vamos ver quem que vai orar hoje, quem que vocês definiram. Gustavo aqui, Elisenzo, Dudu. A Bel quer orar hoje, que linda. E hoje nós temos um pedido de oração especial. A Andy está aqui com a gente, mas a Juju está internada. Na verdade, a Andy acho que saiu há poucos minutos aí do hospital. E a Juju está internada, está com uma inflamaçãozinha no pé, acho que é isso, né, Andy? E eles estão com a expectativa que amanhã ela deve ter alta. Então, nós vamos orar pela Juju também, tá, Bel? Porque domingo que vem a gente quer que ela esteja aqui conosco. Então, você vai orar pela Aulinha, pelas professoras, e você vai orar também pela Juju, tá bom? Para que ela se recupere bem, que Jesus abençoe ela lá, tá? Papai do céu, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá, esse culto que tem hoje. Muito obrigada por mais uma aula que tem. E melhore a Juju. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, viu, Bel? Deus abençoe. Podem ir devagar, com calma. Que legal. Muito bom. A Tamires também está doente, a esposa do Léo. Na verdade, eu acho que foi aniversário dela na sexta, Adriana, e ela ficou com vergonha de vir e da gente cantar parabéns aqui, Marcão, em público. Eu tenho essa pequena suspeita, Arquimedes, Roberta, que ela não veio hoje por conta de ser o aniversário. E uma coisa também que a gente percebeu, William, é que o mês de outubro tem uma quantidade grande, Ju, de pessoas que fazem aniversário. Então, se o pessoal quiser se reunir, se mobilizar e pagar um bolo pra gente, uma festa, fiquem à vontade, o desafio está lançado. Agora depende, pode ser em casas diferentes, tá? A gente pode ir um dia numa casa, outro dia na outra, tal. Não se preocupe em fazer tudo em um lugar só. Tô brincando. Mas se quiserem fazer, fiquem à vontade, tá bom? É isso, né, Rafa? A secretária que mandou aqui o aviso e tal. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre generosidade. Você que contribui na igreja, este é o momento, contribui aqui de forma presencial. Nós temos a Marli, o Fê, a Mene, a Meire, o Sr. Valmir à disposição para te entregar um envelope ou para te dar qualquer apoio, caso você queira contribuir hoje aqui na igreja. Você que faz isso durante a sua semana também, é um momento de gratidão, de agradecimento, de você agradecer a Deus por aquilo que Ele tem confiado nas suas mãos. Nós falamos sempre que nós queremos ter uma vida generosa, então ser generoso significa partilhar daquilo que Deus tem nos dado de recursos, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, eu quero te agradecer pela reunião do teu povo, por todo o recurso que o Senhor tem enviado até esta igreja.
Pai, nos dê sabedoria para que a gente possa administrar esses recursos com sabedoria, com fidelidade. Empenhar esse dinheiro, Senhor, no progresso do Teu reino, na proclamação do Teu Evangelho. Pai, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor aumente os nossos celeiros, que todos nós que temos contribuído aqui na igreja, Senhor, que o Senhor multiplique no nome de Jesus, e aqueles que têm tido alguma dificuldade, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria na administração dos recursos, para que a gente possa ser fiel e também honrar o Teu nome com os bens e os recursos que o Senhor tem nos dado. Pai, eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Você que traz aqui, você pode depositar ali ao lado, enquanto nós estivermos louvando a Deus, tá bom? Maravilhoso é estar em Tua presença. A roupa aqui, não estou suado, tá? É que as crianças ficam abrindo a minha garrafinha. Eu acho que eles tiraram a tampa ali, Bruno. O sermão ainda nem começou, Liz, e eu tenho hoje 4 páginas aqui de sermão, então vou suar bastante, então não tem problema. Bom, gente, Valéria, bom te ver por aqui. A Ju e o Gustavo também, bom vê-los aqui entre nós. Você se alegra em se reunir como igreja de Deus? Às vezes as pessoas me perguntam, Augusto, eu tenho me reunido como povo de Deus há 20 anos. E nesses últimos 20 anos da minha vida, foram poucos domingos que eu passei fora da comunhão do povo de Deus. Para mim, estar aqui hoje é o momento mais santo e mais sagrado da minha semana. Às vezes a gente está tão acostumado e tão habituado com o culto e com a dinâmica da igreja, que a gente perde esse senso de que quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Isso significa que Deus está presente aqui. Embora você não o veja, talvez você não o sinta e talvez você não o perceba, mas eu quero dizer para você que o Deus que esteve no meio da cova dos leões, invisível, protegendo a vida de Daniel, está aqui entre nós hoje. O Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles foram atirados numa fornalha, e a fornalha estava absurdamente aquecida, eles seriam mortos rapidamente, como foram os guardas que o lançaram. O mesmo Deus que esteve com estes homens naquela fornalha, está com a gente aqui hoje, porque nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Então eu quero que o seu coração se encha desse temor, e que a sua vida seja tomada por uma reverência, de que o lugar que você está
o lugar que você está pisando agora é terra santa. Certa vez Moisés estava no Monte Horebe, e ele estava orando. Não se preocupe, é a Catarina? A Catarina está louvando também. O Noah também está quietinho lá hoje, está dormindo. Moisés esteve no Monte Horebe, diante de uma sarça. E algo muito interessante que aconteceu naquela sarça: ela queimava e ela não era consumida, era um fogo diferente. Era um fogo que não era comum do deserto. É comum no deserto a sarça pegar fogo pelo calor do deserto, mas não é comum no deserto uma sarça pegar fogo e não ser consumida por aquele fogo. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés foi até aquela sarça que ardia em chamas e que não era consumida, Deus falou para Moisés do meio da sarça, dizendo: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai entrar agora é terra santa. Moisés sabia muito bem o que era tirar as sandálias dos pés, porque Moisés, ele foi criado no palácio de Faraó, e quem anda descalço dentro do palácio de Faraó são os servos e são os escravos. Todos os membros da família de Faraó andavam calçados, e eles é quem davam as ordens para que os servos pudessem executar aquelas ordens. E de repente o Senhor chega e diz para Moisés: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você vai entrar é santo, e o lugar que você entrar é um lugar que tem um Senhor, e por isso você é servo. Você precisa se submeter à autoridade daquele que vos fala. Então, estar no meio do povo de Deus, por isso que as minhas mãos ficam geladas. Se você apertar minha mão aqui, minha mão está uma pedra de gelo, porque nós estamos num lugar santo. E o exercício da pregação é habitar na dor alheia. Eu não posso sair falando aqui o que dá na minha cabeça. Eu não posso achar que a reunião do povo de Deus não é sagrada, então eu posso sair falando qualquer coisa ao léu. Não. Pregar a palavra ao povo do Senhor significa entrar também num lugar santo, e significa habitar na dor alheia. Eu não sei como é o coração de vocês, eu não sei como foi a semana de vocês, eu não sei como está a vida de vocês. Então a única coisa que me resta é pregar a palavra com fidelidade e confiar que o Senhor da nossa vida, o Senhor do povo de Deus, vai ser capaz de abençoar e de fortalecer a igreja de Deus. Amém? Por isso eu te convido a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Tudo bem, Gabrielzinho? Tudo jóia? Ô Guto, eu não sei se está com um retorno aqui para mim, mas pode tirar todo o meu retorno. Não preciso me ouvir, não. 1 João 4, perfeito, muito obrigado. 4:1, diz assim a palavra de Deus: Amados, 1 João 4:1, estamos juntos, né? Ok? Legal. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo não os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve.
Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos agora, Senhor, ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fala conosco, nos guia nesse momento. Nós oramos, Senhor, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No domingo passado, nós terminamos o culto ao som de rojões, pela vitória do Lula na corrida eleitoral para a presidência da República do Brasil. Nós já conversamos em outros momentos que nenhum partido político representa o reino de Deus. De fato, o momento que o Brasil e o mundo vive é bem desafiador. Nesta semana tivemos manifestações espalhadas por todo o Brasil, sem contar da guerra na Ucrânia, sem contar da tensão entre China, sem contar da tensão na Coreia do Norte. O mundo e o Brasil vivem um momento na história bastante desafiador. E eu quero dizer a vocês, como eu tenho dito aqui, semana após semana, que nós vivemos em um mundo caído, repleto de incertezas e repleto de insegurança. No mundo criado por Deus, no mundo que nós estamos vivendo, nada é tão sólido, nada é tão duradouro, nada é tão certo. No mundo caído é um mundo de incertezas e ele é um mundo de insegurança. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu sofro de uma doença nos meus olhos. Quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu sofria de ceratocone, que é uma doença dos olhos que atinge diretamente a córnea. E com isso, essa estrutura da córnea fica curvada, e a córnea fica semelhante a um cone. E essa doença, ceratocone, afetou muito o meu olho esquerdo. E faz exatamente 20 anos que todos os dias pela manhã eu coloco uma lente de contato rígida para que a minha visão, para que a minha córnea seja corrigida. E com essa lente de contato rígida, com essa correção que eu tenho na córnea, utilizando a lente, eu consigo ver o mundo, eu consigo ver as coisas criadas, eu consigo ver os objetos, eu consigo ver os meus filhos, eu consigo ver a minha esposa, eu consigo ver a minha mãe, eu consigo ver os irmãos com uma nitidez muito maior. De fato, sem a lente, a minha visão ela é bastante comprometida. Para vocês terem uma ideia, eu descobri isso quando eu fui tirar carta, o oftalmo lá que faz a avaliação, ele colocou as letras e eu falei, pode colocar as letras que eu não estou enxergando nada. E aí ele mudou lá, fez os clec lá no instrumento dele, falou, não, agora fala para mim as letras. Falei, não estou vendo nenhuma letra aqui. E ele falou, rapaz, você tem um problema muito grave de visão, procura um oftalmo. E aí que começou todo o processo de entender qual era o problema. Na minha infância eu não tinha problema de visão, mas foi uma doença que se desenvolveu enquanto eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos, eu imagino. Eu sei que o momento político do Brasil, ele requer muitos cuidados. Por isso até a pregação de hoje vai ser uma pregação bastante cuidadosa, no sentido de expor com clareza o que eu quero de alguma forma transmitir aos irmãos. Mas o meu papel como pastor da Igreja Cristã Casa de Daniel é oferecer para vocês uma visão de mundo a partir do Evangelho. Eu venho domingo após domingo aqui para treinar e equipar o povo de Deus, para dar ao povo de Deus uma visão de mundo a partir do Evangelho. Eu não venho aqui porque eu tenho todas as respostas para dar a vocês. Eu não venho aqui porque eu tenho algum poder especial ou alguma revelação especial para poder transmitir para os irmãos. A tarefa do pastor é equipar e treinar os santos, para que os santos vivam no mundo para a glória de Deus.
Então a minha tarefa semanal de vir aqui na casa de Daniel é pregar a palavra de Deus com fidelidade e equipar os irmãos para que vocês vivam em missão no mundo e para que vocês cumpram o propósito que Deus chamou cada um de vocês no meio deste mundo mau e no meio deste mundo caído. E a visão clara do Evangelho é capaz de corrigir qualquer tipo de doença que impeça você de ver a vida, que impeça você de ver o mundo, que impeça você de ver as pessoas. Somente a pregação fiel do Evangelho é capaz de curar um coração doente, um coração idólatra. Somente a pregação do Evangelho, a proclamação de quem Cristo é capaz de nos dar um norte no meio de um mundo de incertezas. Por isso a ideia central que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui é que nós devemos analisar as vozes que a gente tem ouvido nesse momento da história, de acordo com a doutrina dos apóstolos, com o auxílio do Espírito Santo. Essa semana que se passou foi uma semana de vozes. Muitas vozes falaram para o nosso coração. Muitas vozes falaram para nós sobre o nosso futuro. Muitas vozes falaram para nós sobre a nossa fé. Muitas vozes falaram sobre a nossa família. Muitas vozes falaram sobre como nós devemos se comportar e se relacionar como igreja, como povo de Deus. As vozes estão sendo ecoadas todos os dias, e nesse momento pós-corrida eleitoral, parece que as vozes se potencializaram. Pessoas falando acerca da igreja, sem sequer viverem o contexto da igreja. Pessoas dando notícias acerca do Evangelho, sem sequer conhecer o Evangelho. Pessoas dando prognósticos apocalípticos sem sequer conhecer o que é o Apocalipse, sem sequer ter lido uma única vez o livro da revelação de Deus. Muitas vozes estão sendo ditas e faladas, e a internet e as mídias sociais empoderaram essas vozes para que elas possam falar aos nossos corações. Então a minha tarefa hoje aqui é levar você a uma análise, a uma reflexão de acordo com a doutrina dos apóstolos, e quem vai nos auxiliar, quem vai nos guiar nesse processo todo é o próprio Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês com clareza, sem qualquer tipo de dúvida, de forma contundente, é que há diversos enganadores neste mundo. O mundo que nós estamos vivendo, existem várias vozes, e nesse mundo existem vários enganadores, assim como havia na época do apóstolo João. Versículo 1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João estava enfrentando um período naquela época muito hostil ao cristianismo. Muitas vozes estavam sendo ditas, e essas vozes, esses espíritos falsos, estavam pervertendo o povo de Deus, tirando o povo da doutrina dos apóstolos. Por isso a advertência de João de maneira bem clara é: não creiam em qualquer espírito. A advertência de João é: cuidado, porque existem vozes que estão falando ao seu coração, e são vozes de espíritos enganadores que não procedem de Deus. Notícias falsas é uma forma moderna de como a imprensa tem distribuído de maneira deliberada a desinformação, boatos, e tudo isso tem corrido por meio da televisão, do rádio, das mídias sociais. É o que nós chamamos de fake news. É extremamente complicado definir se uma notícia é verdadeira ou se uma notícia é falsa. E os nossos grupos de WhatsApp estão repletos de vozes, estão repletas de informações, de vozes dizendo que o mundo vai acabar, de vozes dizendo que a igreja vai fechar nos próximos anos. E às vezes eu fico ouvindo essas vozes e eu fico pensando dentro do meu coração, muitas pessoas que estão militando em redes sociais dizendo: a igreja vai fechar, são pessoas que não frequentam a igreja há anos, que se essa porta estiver fechada,
não vai fazer nenhum sentido e nenhum significado, porque são pessoas que não fazem parte do povo de Deus. São pessoas que estão extremamente preocupadas com o fechamento das igrejas, sem sequer viver o dia a dia e o contexto da igreja e do povo de Deus. Por isso, não creiam em qualquer espírito. E o que João está dizendo vai além disso. João está dizendo que a distribuição da falsa notícia, da fake news, é uma influência de um espírito enganador. As pessoas que estão, de alguma forma, transitando a falsa notícia, seja pela televisão, pelo rádio, pelas mídias sociais, João está dizendo que essas pessoas estão debaixo de uma influência de um espírito de engano. Por mais que às vezes a gente pensa, puxa, mas ele está fazendo isso com um bom coração, ele está fazendo isso sem ter a ideia do que ele está transmitindo para o próximo. Nós não podemos negar que existe um mundo espiritual e pessoas estão sendo levadas e enganadas por meio da expertise de muitas pessoas enganadoras que estão promovendo falsas notícias. Então existe um espírito enganador que influencia e que perverte a palavra de Deus. E qual que é a recomendação de João no próprio versículo 1? Observe se eu estou guiando vocês de maneira errada. A orientação de João é: não creiam em qualquer espírito. E depois ele vai seguir dizendo: examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. João convida para que os crentes do primeiro século pudessem examinar, ver os espíritos. Significa colocar essas vozes à luz do Evangelho. Significa pegar essas vozes e confrontar com a doutrina dos apóstolos. Num contexto onde os crentes estão sendo enganados, num contexto onde a fé está sendo subvertida, num contexto onde os princípios do Evangelho estão sendo deixados de lado por falsos enganadores e por uma influência espiritual que tem enganado ou tentado enganar o povo de Deus. João diz: olha, examinem se esse espírito procede de Deus. E qual que é a forma de examinar? É colocar a luz da doutrina, é colocar a luz da palavra de Deus. Então, aquilo que você tem recebido de voz ou de notícia, coloque essas vozes à luz do Evangelho, coloque essas vozes à luz da doutrina, examinem para ver se essas vozes que têm falado ao seu coração, que têm gerado qualquer tipo de mobilização ou de engajamento, é a voz que procede do Evangelho. Ou será que você está sendo enganado ou sofrendo de uma doença chamada idolatria, que te impede de ver o mundo à luz do Evangelho de Cristo Jesus? Muitas pessoas hoje não conseguem ver o mundo com nitidez, não conseguem ver a vida a partir da doutrina, porque estão com o coração repletos de idolatria, estão adorando coisas criadas, estão adorando partidos políticos, estão adorando homens em detrimento do Criador. Tome muito cuidado, porque a idolatria tem um poder muito forte de cegar o seu entendimento. Uma vez que você é idólatra de algo, você não é capaz de perceber o mundo ao seu redor. Permita que o Evangelho te dê uma visão além. Permita que a doutrina dos apóstolos te faça enxergar de maneira diferente este mundo. Por exemplo, um exemplo prático: qual é a principal missão de um cristão neste mundo? Qual é a principal missão de um cristão neste mundo? Pensa aí por um minuto. Você sabe responder isso com clareza? Qual é a principal missão do cristão neste mundo? Se examinarmos a doutrina, nós não teremos dificuldade em saber qual é a nossa missão. Isso é claro, isso é explícito, não necessita de nenhuma interpretação, não necessita de nenhum background de conhecimento, de nenhum curso teológico, de nenhuma faculdade humana. Jesus disse nos evangelhos com muita clareza qual é a principal missão
do cristão. E em Marcos 16:15, ele disse assim: vão ao mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Qual é a missão do cristão? Não é a missão do pastor, não é a missão de quem canta, não é a missão de quem toca, é a missão de todo aquele que é discípulo de Jesus. É fazer discípulos de todas as nações de forma relacional. Vocês percebem o quanto esse momento que o Brasil está vivendo tem subvertido a missão de Deus para nós cristãos? Basta a gente acessar a nossa página, por exemplo, de Facebook, de Instagram, o quanto nós estamos defendendo questões partidárias, ao invés de estarmos preocupados em formar novos discípulos. Estamos desfocando a nossa missão, estamos sendo enganados, ludibriados pelas coisas deste mundo, ao invés de voltarmos ao cerne, ao centro daquilo que nós deveríamos ser neste mundo. Nós deveríamos ser pessoas altamente comprometidas em fazermos novos discípulos, nós deveríamos orar por pessoas com regularidade, nós deveríamos compartilhar o evangelho com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Nós deveríamos ser pessoas obstinadas em compartilhar a palavra de Deus, e nós estamos dando de ombros porque pessoas estão indo para o inferno sem conhecer a Cristo. Nós estamos tão ocupados e tão atarefados com as demandas deste mundo que estamos perdendo o foco e o principal da missão que é fazer discípulos. Quando eu penso na Igreja Cristã Casa de Daniel, isso é fonte de muita reflexão minha, às vezes compartilho com os irmãos. Às vezes é legal a gente ter uma igreja cheia de programas, às vezes é legal a gente ter uma igreja que receba um pregador famoso, um cantor famoso, é legal você ter uma igreja envolvida em várias dinâmicas, desde que essas dinâmicas cooperem para a formação de novos discípulos. Deus só nos deu uma única tarefa, e nessa tarefa nós não podemos fracassar. E a tarefa que nós não podemos fracassar é fazer novos discípulos. Fazer com que essa igreja, a estrutura desta igreja, seja altamente focada em se relacionar com pessoas e formar novos discípulos de Jesus. Essa é a principal missão do cristão neste mundo. Como nós vamos pregar o evangelho? Se relacionando com pessoas. Como nós vamos se relacionar com pessoas, uma vez que nós temos colocado as nossas preferências políticas partidárias acima do reino de Deus, e a gente tem criado um enorme abismo de inimizade, se desconectando das pessoas que Deus nos chamou para estarmos conectados por meio de uma posição política partidária, por muitas vezes que nem refletem a realidade de quem nós somos, pessoas que estão defendendo os valores da família, mas que já estão no segundo, terceiro, no quarto casamento, pessoas que estão dizendo que são pró-vida, mas que não estão preocupadas com o marginalizado, não estão preocupadas em fazer a diferença no meio deste mundo. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com esse abismo que nós estamos criando, porque esse abismo nos impede de cumprirmos a nossa missão. Nós vamos ganhar e nós vamos ser vitoriosos nos nossos discursos, mas nós vamos perder o relacionamento, que é o fundamental para proclamar o evangelho para outra pessoa. Uma vez eu estava com um homem, um pastor chamado Wilson Porte, e ele é um cara que tem, na minha opinião, bastante conhecimento bíblico, teológico, é um irmão que eu me inspiro. E ele estava falando para nós, um grupo de pastores, no Projeto Plantador, e ele falou assim: eu não aceito convites para debater o evangelho com outras pessoas. E aquilo me gerou um pouco de espanto. Eu falei, mas por que um cara tão conhece as línguas originais, um cara que tem um conhecimento profundo, que não vai se perder em nenhum tema, um cara culto? E ele falou: Augusto, quando existem embates
para saber quem ganha, quem tem o melhor argumento, o vencedor é o orgulho, porque eu consegui derrotar o outro. E quando o orgulho vence, vence também o muro de inimizade. Eu não tenho mais acesso àquela pessoa e àquele coração. E uma vez que eu não tenho acesso àquela pessoa e àquele coração, a minha missão nesse mundo foi fracassada, que é anunciar o Evangelho para ela e permitir que o Evangelho da graça devore o coração daquele pecador. Por isso a impressão que eu tenho é que no mundo de hoje a gente tem criado uma luta do bem contra o mal. E essa é uma visão doentia, essa é uma visão reprovada, quando colocamos à prova da sã doutrina. A visão bíblica acerca de bem ou mal, nós já conversamos aqui em outros momentos. A visão do mundo acerca da sã doutrina é que todos são maus, independente da sua posição política partidária, todos são maus, todos são pecadores. Todos precisam, em algum momento da história, enxergar o mundo, a política, as pessoas, a sociedade com a nitidez do Evangelho. Nós, o povo de Deus, somos daqueles que fomos salvos por Cristo. Por isso não dá para a gente sair se vangloriando de uma moralidade, porque nós éramos os principais, os piores pecadores. Não dá para a gente sair acusando A, B, C ou D de pecados de outrem, sendo que o nosso coração está cheio de maldade e de impureza. Tiago falando, ele diz: se nós tropeçarmos em apenas um requisito da lei, nós se tornamos réu de toda a lei de Deus. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo e nessa terra e nessa vida que possa se apresentar diante de um Deus que é santo, sem que ele seja reprovado. Todo homem vai se apresentar diante de um Deus que é santo, reprovado. Por isso nós precisamos de Cristo, de um Salvador, de alguém que cumpre o nosso papel, de alguém que vai lá e morre em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Então tome muito cuidado com esse discurso moralista. Esse discurso moralista é contrário ao Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da graça diz que homens que eram pecadores caídos foram comprados pelo sangue maravilhoso de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nunca se coloque como superior diante do outro, nunca construa muros de inimizade por conta da sua opinião pessoal. Porque esse muro de inimizade foi derrubado e ele custou um preço alto para que ele pudesse ser destruído. Ele custou o preço do Filho único de Deus, o Filho perfeito. Ele derrubou o muro de inimizade para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai. Por isso a visão de mundo da sã doutrina é que existem pecadores que foram salvos pela graça soberana de Deus, e esses pecadores devem ser sal e luz neste mundo. Ou nas palavras de Jesus, em Mateus 5:9, um outro versículo que não requer qualquer tipo de interpretação, você não precisa conhecer o grego para que você aplique esse versículo de maneira adequada na sua vida. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 9: bem-aventurado, felizes são os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que promovem a paz no meio de um mundo de incoerência. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz no meio de um mundo de ódio. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz no meio de um mundo de injustiças. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz no meio de um mundo de frustrações e de inseguranças. Bem-aventurados são os promotores da paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Sabe quando os homens vão nos reconhecer como filhos de Deus? Quando nós formos agentes de reconciliação.
reconciliação, quando nós exercermos o ministério que nós recebemos do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Ele não nos deu um espírito para que a gente saia afrontando todo mundo, não. Ele nos deu um ministério, Ele nos deu um serviço, Ele nos deu o ministério da reconciliação, para que por meio da palavra de Cristo o mundo fosse reconciliado com Deus. Bem-aventurados os promotores da paz. No mundo repleto de engano, não creiam em qualquer espírito, examinem os espíritos, vejam se eles procedem de Deus, à luz da doutrina, à luz da palavra, e sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a doutrina vai nos dar uma visão de mundo mais ampla, e a doutrina vai nos trazer como imperativo: sejam promotores da paz, porque vocês são chamados filhos de Deus. Tudo bem? Ufa, passamos pela primeira etapa. Que desafio, Andy. Segundo, o Espírito da verdade, ele reconhece o Cristo encarnado. Isso para mim é uma expressão maravilhosa, porque João está combatendo algo muito específico daquela época, Ronaldo. E ele vai dizer no versículo 2: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. De maneira muito clara, muito direta. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Os gnósticos da época de João, que é o foco da doença, que é o foco do problema aqui, eles representavam uma filosofia grega, que cria que a matéria era má e que o espírito era bom. A matéria era má e o espírito era bom. Então, como Deus, sendo bom e santo, vai vir ao mundo em carne, como um Deus que é invisível, santo, bom, pode vir em carne na pessoa do Senhor Jesus? Era esta a falsa notícia, esse era o discurso que estava sendo propagado e de alguma forma contaminando a igreja do primeiro século. Se a gente enxergar o mundo como os gnósticos, que a carne é má e que somente o espírito é bom, nós vamos criar uma dicotomia, mudar a palavra aqui do dualismo, uma dicotomia totalmente prejudicial à vida e à fé cristã. Por exemplo, dentro de uma visão gnóstica, ser espiritual é estar orando, jejuando e lendo a Bíblia. Essa é uma visão gnóstica acerca da espiritualidade. E que João está dizendo e ensinando os crentes do primeiro século Jesus veio em carne, a carne não é má, a carne e o mundo criado passam por um processo de redenção, de remissão. Amém? Então, ser espiritual é estar preparando um belo churrasco, tá? Você pode preparar um belo churrasco na sua casa, Marco, e você está cheio do Espírito Santo de Deus fazendo isso. Ser espiritual, não dentro desse dualismo gnóstico, mas que toda a nossa vida deve dar glória a Deus, porque nós estamos sendo redimidos por Cristo para viver na sua glória. Quando você está cozinhando na sua casa num sábado, uma deliciosa feijoada, saiba que Deus está com você do seu lado. Quando você está assistindo um bom filme ao lado da sua esposa e desfrutando daquele momento de comunhão, de beleza, saiba que esse é um momento espiritual e santo. Quando você está estudando para a prova do colégio ou para a prova da faculdade, saiba que Deus está ali do seu lado, te abençoando, te capacitando. Quando você está indo para a academia, cuidar do seu corpo, do seu bem-estar, saiba que Deus não ficou em casa esperando você voltar da academia, do crossfit. Ele foi junto com você. Quando você está provando de uma fruta com um sabor delicioso, seja uma manga, um morango,
aquela uva sem semente, docinha, algodão. Saiba que Deus criou o mundo cheio de sabores, cheios de aromas, cheio de criatividade, para que esse dualismo fosse extinto e para que esse mundo de Deus criado, de alguma forma, refletisse a glória do Deus Criador. Paulo fala isso aos romanos, que os homens ao verem o mundo criado se tornam homens indesculpáveis, porque Deus está exibindo a sua beleza e a sua glória em tudo que Ele criou. E o gnosticismo está criando esse dualismo, dizendo o que é santo, o que é imundo, se a música é de Deus, se a música é do mundo, se a festa junina é de Deus ou não é de Deus, se tem que ser festa caipira, se tem que ser festa country, sempre o gnosticismo está tentando criar esse dualismo. E a palavra de Deus diz em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, de forma muito clara: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A sua vida toda é de Deus, o seu corpo é de Deus, não é o seu corpo e as suas regras, o seu corpo é de Deus, a sua vida é de Deus, os seus pensamentos são de Deus, tudo que existe em você foi comprado por Jesus na cruz do Calvário. Jesus não salvou só o seu espírito, Jesus ele salvou a sua vida, o seu corpo. Nós vamos receber corpos transformados, porque nós estaremos com Deus na sua glória. Nas palavras na linguagem de Paulo, toda a criação, todo mundo criado geme com expectativa para a manifestação do Filho de Deus. Cristo vai restaurar todas as coisas, Cristo vai restaurar tudo que foi manchado pelo pecado. Cristo veio ao mundo não para salvar almas penadas, Cristo veio ao mundo para salvar o homem na sua totalidade, na sua integralidade. Jesus veio ao mundo para te transformar numa pessoa diferente. Por isso, assim comam, assim bebam, assim façam festa, façam tudo para a glória do Senhor. Com Cristo não tem mais o que é profano e o que é sagrado. Você faz tudo sagrado porque você vive para a glória de Deus. Amém? Isso às vezes me assusta, tá? Mas isso me leva à minha consciência de que, puxa, eu sou falho. E só a graça de Deus para me tirar desse abismo de quem eu sou. Amém? Terceiro ponto. Hoje a gente está indo mais devagar. Eu já falo devagar, né, Marcão? Mais devagar ainda. Terceiro ponto. Os que são de Deus já venceram. Os que são de Deus já venceram. É uma outra expressão muito clara também no versículo de número 4. Se você puder ler sua Bíblia ou acompanha aqui que o Léo projeta para a gente. E aí ele vai usar aquela expressão, Gabriel, bem cordial, bem pessoal, bem relacional. Ele vai dizer assim: filhinhos, João, vocês são de Deus. Vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Se você é do povo de Deus, eu quero dizer para você que o povo de Deus já venceu pela vida e pela obra de Cristo Jesus. Nós que somos do povo de Deus, nós não temos motivos para andar enlutados, porque sabemos que estamos inseridos numa história maior. O que define a peregrinação e a missão do cristão neste mundo não são os governantes temporários que passam por essa terra. O que define a nossa vida nesse mundo presente e no mundo vindouro é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vou dar 2 exemplos. Nero, ele governou o Império Romano no 1º século da era cristã. Ele era um homem mau e ele era um homem violento. Ele causou muitos danos à cristandade do 1º século. Ele matou muitos cristãos, mas a igreja, depois de 2000 anos, segue como uma igreja triunfante. Nabucodonosor, ele foi o rei da Babilônia, e ele conquistou Jerusalém. Estávamos conversando isso ontem com o seu Valmir, e ele levou os israelitas para um exílio, e eles ficaram por 70 anos naquele exílio,
Se eu fosse parte dessa equipe que fosse para o exílio da Babilônia, fui arrancado da minha pátria, do meu lugar, estou exilado na Babilônia, talvez com 38 anos eu não sairia vivo da Babilônia. Eu não viveria o que viveram os irmãos do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Isso é uma outra geração. A nossa boca se encheu de riso e de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E aí eles começam a clamar dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nabucodonosor exilou, oprimiu o povo de Deus por 70 anos. E ele era um grande guerreiro, ele não tinha misericórdia, ele era um homem violento. Nabucodonosor sofreu o castigo e o juízo de Deus e terminou muito mal. E o povo de Deus segue triunfante depois do rei Nabucodonosor. Eu poderia citar vários homens ao longo da história que foram opositores da igreja e opositores do povo de Deus. Pessoas que perseguiram cristãos, pessoas que maltrataram cristãos, pessoas que crucificaram cristãos, pessoas que cerraram ao meio cristãos, pessoas que lançaram cristãos nas covas dos leões. E esses homens estão mortos, não sequer fazem parte da lembrança da humanidade, e a igreja segue triunfante. E esses homens que foram perseguidos, maltratados, são homens dos quais Hebreus diz que o mundo não era digno, filhos do céu, homens que tinham o Senhor como centro da sua vida, como a órbita da sua existência. Será que Deus vai abandonar o povo dele no ano de 2023? Homens são finitos, homens são transitórios, homens estão submetidos a uma história maior, e essa é a minha maior contribuição hoje à noite aqui. Há uma história maior que está sendo escrita, que é a história da redenção, aonde o Filho de Deus encarnado assume o protagonismo dessa história. E Isaías fala sobre ele de uma forma muito clara. Isaías 9:6 diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O governo não está sobre os ombros de Lula, Bolsonaro ou sobre qualquer outro homem na história. O governo do mundo e das nações foi dada a Cristo encarnado, e essa é a maior proclamação cristã dos dias atuais. O trono não está vazio, o trono está ocupado. Existe um rei que reina e que governa, e ele segue reinando, e ele segue governando, fazendo com que todas as coisas presentes ou futuras, vindouras, cooperem para o seu eterno governo. Todas as coisas estão cooperando para uma história maior, que é a história da redenção. Todas as coisas estão subjugadas ao governo do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite de hoje, no dia 6 de novembro, eu quero clamar e eu quero exaltar o Salmo de número 24 e clamar no centro desta igreja: nenhum outro nome que deva ser dado entre os homens a não ser o nome de Jesus. O Salmo 24, versículo 7 diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Eles estavam perguntando. O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abrem-se, ó portais, abrem-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? Quem será que é o Rei da Glória? É algum homem transitório, humano, finito, passageiro? Não, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, nós precisamos se levantar como igreja de Jesus, para sermos o sal e luz deste mundo. Nós precisamos deixar as vozes que têm roubado o nosso tempo de lado, e voltarmos ao centro da nossa missão, que é fazermos novos discípulos e proclamarmos com ousadia, com fé e com coragem um reino
de Deus que é eterno, que é vindouro e que não é temporário, um reino de Deus que não está subjugado à sabedoria humana, um reino de Deus que não está subjugado ao poder de um mandato de 4 anos, mas um reino de Deus que excede a tempo e a eras, e tudo está cooperando para que o povo de Deus continue vencedor e continue vitorioso por todos os anos dessa terra. Portanto, há diversos enganadores neste mundo. A gente poderia dar vários nomes aqui. Examine você. Esse é o papel da igreja. Não é dizer o que você tem que fazer, não é dizer o candidato que você tem que votar, não é dizer qual é o partido político que você tem que estimar. E há diversos enganadores. Examine você e julgue a partir da doutrina dos apóstolos e do Espírito de Cristo, tudo que chega na tua mente, tudo que chega no teu coração. Reconheça Cristo encarnado, seja pró-vida no mundo de Deus, seja pró-vida no mundo criado por Deus, cuidando e zelando da criação, pois o mundo de Deus exibe a glória do próprio Deus. No mais, os que são de Deus seguem em vitória e em triunfo, porque Ele vive para todo sempre. Amém? Vamos se colocar em pé. Submeta os seus pensamentos, as vozes que chegam a você, à doutrina. Submetam a doutrina. Amém, gente? Marcão, terminamos hoje com um clima meio... Amém. Eu confesso aos irmãos que pastorear nos últimos 3 anos foi um desafio enorme. Tivemos 2 anos de pandemia. E nesses 2 anos não tinha, no seminário que eu cursei, Valéria, a matéria de pandemia. A gente não aprendia. A gente teve que aprender na prática como que se cuida, se pastoreia, como que se planta a igreja no meio da pandemia. E quando parece que as coisas vão entrar num trilho, aí acontecem as eleições, aí tira todo o trilho, aí 50% de um lado, 50% do outro, aí você fala, não é assim, e entra numa guerra. A igreja não pode se perder nessa guerra. Essa guerra é para um reino finito, pequeno, fútil. A igreja tem que pensar a longo prazo. O que essas eleições definem não é os próximos 4 anos. O que essas eleições definem para muita gente é a longo prazo. Pessoas que vão criar muros imensos de inimizade, que não vão ter acesso mais às pessoas e que não vão conseguir mais cumprir a sua missão, que é proclamar o Evangelho a pecadores, dos quais nós somos um. Então, que Deus nos dê sabedoria e graça para a gente marchar como uma igreja triunfante e não se perder nas vozes que nos cercam. O autor aos Hebreus, hoje estou criando outra pregação, que é a da semana que vem. Não estou brincando, semana que vem o Bruno que prega. O autor aos Hebreus diz, Arquimedes, devemos estar livres de todo peso e de todo pecado, para correr livremente a carreira da fé. O que eu mais eu tenho percebido, o que eu mais eu tenho cuidado do meu coração, principalmente nessa última semana, que peso e que pecado que eu tenho carregado, que tem me impedido de correr livremente e formar novos discípulos. E Deus vem me mostrando muitos pecados que eu tenho, que eu preciso me livrar. Muitos pesos que eu falo, por que eu estou perdendo tempo com isso, cara? Tem gente indo para o inferno. Porque eu estou gastando horas aqui escrevendo esse texto, se o colega do meu trabalho está na minha frente, ele não conhece Jesus, e se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Vocês entenderam o nível de luta e de batalha? É que a gente não crê mais no inferno, que a gente acredita que todo mundo vai ser salvo, a gente acredita que
que é um conto de fadas isso que a gente está falando. E não é. O sangue de um homem inocente foi derramado, isso custou muito caro. Isso custou a encarnação de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Amém, acho que é isso. Se eu falar mais, eu já vou prejudicar ainda mais. Bem, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a examinar os espíritos enganadores do nosso século. Nos ajuda, Senhor, a examinarmos as vozes que têm falado ao nosso coração. Nos ajude a colocar a Tua palavra sobre elas, para que a Tua palavra nos dê luz, para que a gente perceba a Tua voz e veja aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, o Senhor segue vencedor e triunfante. O governo está sobre os ombros de Jesus de Nazaré, e toda a história está cooperando para a redenção dos filhos de Deus e para a restauração de todas as coisas criadas. Pai, nos ajuda, como Teus filhos neste mundo, a vivermos em missão, fazendo discípulos, quebrando os muros de inimizade, reatando, Senhor, criando pontes de relacionamentos, para que a gente possa, Senhor, proclamar o Teu Evangelho sem qualquer impedimento. Eu oro, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus enviou seu Filho amado.
Amém. Deus abençoe. Vamos orar encerrando. Que o amor de Deus Pai, que a consolação do Santo Espírito, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, e todos digam amém. Deus abençoe, tenha uma linda semana, cresça, brilhe, apareça, que a glória de Deus seja vista na sua vida. Deus abençoe. Porque